Olá, nossa 19ª aula de grego. Vamos falar também ainda sobre segunda declinação. Agora sobre os substantivos neutros que terminam em on. Substantivos neutros em on. Geralmente você notou que os substantivos do vocabulário anterior são masculinos, lembra? Rho, oikos, a casa. Rho, nomos, a lei. Desses dois exemplos aí fica claro que nem sempre as palavras portuguesas têm o mesmo gênero das palavras gregas, né? Sem dúvida, os nomes de homens e de animais masculinos são masculinos e os de mulheres e de animais femininos são femininos. No português, ninguém pode provar que a palavra trabalho deva ser masculino. Assim, ninguém pode negar ao grego o direito de dizer que trabalho não é masculino nem feminino, mas algo aí do meio termo, como por exemplo, to ergon, que é trabalho, como um neutro. Isso não quer dizer que no grego as coisas sem gênero definido são neutras gramaticalmente, né? Nesse aspecto, a língua grega é tão ilógica como qualquer outra língua. Por exemplo, rio é masculino, ho, potamos. Ora é feminino, re, ora. E corpo é neutro, to, soma. O dia é feminino no grego, re, emera. Mas a palavra já é masculino, né? O nosso paradigma, hologós. E a criança é neutro, como to, paidion. E a casa pode ser ro, oikos ou re, oikia. E aí vai dar um nó, né? A casa pode ser um ou outro. A gente vai ver isso depois mais detalhadamente. O artigo definido masculino é ro, tipo hologos, a palavra. O artigo definido feminino é re, oikia, a casa. O artigo definido neutro é to, biblion, o livro. O nosso paradigma, né, aquele que vai ser o nosso referencial, o nosso exemplo padrão dos substantivos neutros da segunda declinação é biblion. Biblion significa livro, né? A raiz é bibli. Aí você diz, mas Bíblia. Exatamente, Bíblia é exatamente o plural. São os livros, porque são muitos livros reunidos. Então agora quando você pegar a sua Bíblia, você vai ver que ela tem um significado diferente. Eita, eu estou com minha Bíblia na mão. Você está dizendo, eu estou com os meus livros na mão. Então quando eu digo Bíblia sagrada, eu estou dizendo meus livros sagrados. Nominativo, biblion. Genitivo, bibliu. Dativo, bibliô. E acusativo, biblion. Você percebe então que no neutro a gente só mudou o primeiro caso, que em vez de ser biblióis, que não existe, seria biblion. E no plural seria biblia, biblion, biblióis e biblia, do mesmo jeito. A tradução é o livro, do livro, ao livro, o livro. Os livros, dos livros, aos livros e os livros. O artigo neutro acompanha o paradigma neutro também da segunda declinação. Ou seja, to, tu, to, tá, tom, tos e tá. Então é fácil de entender. Uma lei gramatical simples é a concordância entre o sujeito e o verbo quanto ao número. Se o sujeito for singular, lembre-se, o verbo também tem que ser singular. Não vai ser diferente. Tipo, oi, antropoi, lego, sim. Ou seja, os homens falam. Não teria como ser os homens fala. Mas existe exceção interessante aí no caso do neutro plural. Se o sujeito for neutro plural, muitas vezes o verbo pode estar no singular. É verdade. Tipo, tá, paidia, blepei, ton, potamon. Ou seja, as crianças estão vendo o rio. É que o neutro plural é considerado mais ou menos como um substantivo coletivo no singular. A criançada seria isso aí. A criançada está vendo o rio. Mas, atenção, se o neutro plural for objeto,
ele não exerce nenhuma influência sobre a forma do verbo, como roi, antropoi, blepusim, tá, paidia. Os homens estão vendo as crianças. Claro, porque somente o sujeito governa a forma do verbo na frase, não o objeto. E às vezes um substantivo coletivo tem também um verbo no plural, como lá em Lucas 6,19. Vamos então aqui ver mais um pouco de vocabulário. Arnion, cordeirinho. Biblion, livro. Daimonion, demônio. Ergon, obra, trabalho. Evangelion, evangelho. Hieron, templo. Litron, resgate. Martirion, testemunho. Mysterion, segredo. Olha aí a palavrinha mistério que veio pra gente. Paidion, criança. Ploion, barco, navio. Probaton, ovelha. Prosopon, rosto, face, pessoa, presença. Sabaton, sábado. Semeion, sinal. Sinédrion, sinédrio. E tecnon, que é filho, criança. Até a nossa próxima aula.